Abra sua Bíblia comigo em Efésios, capítulo de número 4. Efésios, capítulo de número 4. Pega aí sua Bíblia. Efésios, capítulo de número 4. Eu estou ligado no chat aqui, tá, gente? Você que está mandando aí sua mensagem, já manda para todo mundo. Você que não compartilhou ainda, já pega aí, compartilha. Efésios, capítulo de número 4. Abre aí. E eu quero ler com você a partir do versículo 7. Versículo 7, ok? Deixa eu pôr minha tela aqui para não desligar. Seguinte. Olha o que diz Efésios 4. Vamos ler do 7 a seguir. Diz assim: E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para desenvolvimento, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Olha isso agora, presta atenção nisso. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Uau! Eu quero que você preste atenção nesse final. Olha o que Paulo está dizendo que é o objetivo dos 5 ministérios. O objetivo disso que ele está falando. Presta atenção no final. Até, verso 13, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus e ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Gente, por que eu vou falar isso que eu vou falar com vocês? Hernandes Dias Lopes, ele diz o seguinte em uma das suas ministrações: a igreja brasileira tem quilômetros de largura, é como um lago gigantesco, mas centímetros de profundidade. Cara, eu não sei você, mas isso me incomoda. A igreja brasileira tem quilômetros de largura, é uma igreja imensa, uma das maiores do planeta, mas centímetros de profundidade. E essa profundidade nós estamos falando sobre maturidade, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Gente, eu estou com uma preocupação e eu quero compartilhar com vocês. Eu estava conversando com a Val, e estatísticas mostram que daqui a pouco tempo nós seremos maioria no Brasil. A igreja evangélica brasileira será maioria, nós vamos passar de 50% da nação. E aí você pode falar, glória a Deus por isso, somente se nós estivermos maduros, porque senão vai ser um caos. Você está entendendo? Que nós temos uma janela de 10, 20 anos para trabalhar, porque senão nós vamos nos tornar maioria no Brasil, mas maioria de criança. Maioria de uma igreja infantil, machucada, ferida na alma. Nós precisamos chegar a essa maturidade. Ei, olha isso aqui, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Paulo, isso aqui parece irreal, parece que não é possível isso, Paulo. Mas está escrito na palavra. Isso aqui é desejo de Deus, isso aqui é a vontade do Senhor. Agora, como que isso acontece? O que Paulo vai falar para a gente, que isso acontece através de algo que nós temos ignorado. E eu quero abordar isso, eu vou fazer a introdução, e isso vai ser tema de toda a nossa conferência aqui. Ok? E isso foi despertado para a gente na crise, por isso que eu pedi para meu pai começar com liderança em tempo de crise. O que Paulo começa falando para a gente é sobre a liderança plural. Olha só o que ele diz, que
verso 7, a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. E aí ele diz, deu uns para tal, deu outros para tal, deu outros. O que Paulo está dizendo? Vocês são todos diferentes. Em Cristo, vocês são todos diferentes. É uma liderança plural. Por quê, gente? O primeiro ponto que eu quero abordar com você, e eu quero entrar nessa base aqui, talvez você já me ouviu falando, mas eu quero pôr essa base, porque eu e você, eu não fui criado para ser eu fui criado para ser nós. Gênesis 1, 26, texto que eu já falei várias vezes para vocês que acompanham o Dizascope. E Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ei, por que Deus está conjugando o verbo na primeira pessoa do plural? Façamos o homem. A nossa imagem, a nossa semelhança. Por que plural, se é um Deus? Por que Deus não disse, eu vou fazer o homem, a minha imagem, a minha semelhança? Não, ele fala, façamos. Nós vamos fazer. O homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. E a resposta é muito simples para mim e para você. Porque nós cremos na Trindade. Nós cremos em um Deus que é trino. Pai, Filho e Espírito Santo. Então presta atenção nisso. Deus é uma liderança plural. Pai, Filho e Espírito vão fazer. Eles falam, façamos. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você está fazendo a obra de Deus dizendo, eu vou fazer, não é obra de Deus que você está fazendo. Porque o próprio Deus, quando vai criar, fala, façamos. O que isso revela, gente? Que esse Deus trino vai criar um ser à imagem dele, semelhante a ele. Dá para ele criar isso? Sim ou não? Dá para ele criar isso aqui? Não, porque isso aqui não é semelhante a isso aqui. Um Deus que é uma família, um Deus que é uma comunidade, um Deus que fala façamos. Ao criar um ser que é a sua imagem, ele precisa criar um ser que é uma família, que é uma comunidade e que pode falar nós. Por que ele dá uns para apóstolo, uns para profeta, uns para mestre? Porque ele está nos chamando para liderar como ele lidera, em família. E cada um é de um jeito nessa família. Eu não fui criado para ser eu fui criado para ser nós. A gente não foi criado para viver. Ser humano, gente, a pandemia provou isso para a gente. Nós não fomos criados para viver, nós fomos criados para conviver. Existe uma segunda epidemia acontecendo, que é o isolamento que nós estamos vivendo, que é terrível, que está nos adoecendo, porque nós fomos criados para o toque, para o abraço, para o beijo, para o nós, para o façamos. Sabe, a gente tem essa ideia de eu sou a imagem e semelhança de Deus. E sim, mas a melhor forma de falar é que você carrega uma parte da imagem e semelhança de Deus. Agora, quem é imagem e semelhança? Nós. Aonde 2 ou 3 estiverem, eu apareço. E a gente sempre pensou nesse sentido, né? Onde 2 ou 3 estiverem, ele sai lá do céu e vem. Não, onde 2 ou 3 estiverem, é o corpo dele. Eu não sou igreja. Você não é igreja. Quem é igreja, gente? Nós. Então nós precisamos aprender a liderança plural. Agora, deixa eu te falar uma coisa importante. Deixa eu pegar aqui essas canetas. Nós fomos feitos por Deus, diferentes, ok? Quando você olha para esse texto, o que esse texto está revelando para a gente? Quando você lê assim, olha, e deu uns para. Olha o verso 7. A graça foi concedida a cada um de nós, à medida do dom de Cristo. Ou seja, cada um recebeu uma medida. Nós somos diferentes. E eu quero mostrar algo muito legal para vocês, porque eu quero provar biblicamente isso para você, mas eu quero te mostrar também outras pesquisas que são mostradas. E existe uma análise de personalidade chamada Enneagrama, tá? Uma análise chamada Enneagrama. O que essa análise diz? Que existem 3 tipos de pessoas, ok? 3 tipos de pessoas. Então, o
quê? 1, 2, 3. Nós temos um tipo de pessoa que nós vamos chamar de emocional. Ok? Coraçãozinho. Nós temos um tipo de pessoa, nós vamos chamar de racional. E nós temos um tipo de pessoa que é visceral. Beleza? Emocional, racional e visceral. Então, cada uma dessas pessoas, elas são diferentes. Elas são completamente diferentes, tá? A pessoa que é emocional, ela responde ou pergunta as questões da vida a partir das emoções. A pessoa racional já responde e pergunta as questões da vida a partir da razão. E a visceral é a partir da ação. Então, por exemplo, quando uma pessoa emocional está diante de uma situação, a pergunta que ela faz é essa: como isso me afeta? Como isso me afeta? Essa é a pergunta do emocional, ok? O racional pergunta: o que isso significa? Ok? Essa é a pergunta do racional. Agora, o visceral pergunta o seguinte: o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Essa é a pergunta do visceral. Então, deixa eu te dar um exemplo. Ó. Imagina que, agora nesse período, né, aconteceu muito, infelizmente, faleceu uma vozinha, um vozinho da família, alguém que já estava idoso, e ele faleceu. Nós vamos ter na família mesmo 3 reações diferentes. Quando você ligar para um emocional e falar para ele assim: olha, tem uma notícia, o vô faleceu. Qual que é a primeira reação dele? Meu Deus, como que isso me afeta? Ele começa a lembrar: qual foi a última vez que eu falei com o vô? Poxa, eu não liguei para ele, eu não mandei mensagem, ele tinha me mandado mensagem no WhatsApp e eu não respondi. E ele começa a pensar, aí ele vai pegar fotos do vô. E ele acha fotos do vô e um presente que o vô deu para ele, porque ele quer responder a pergunta dessa questão a partir da emoção. Quando você ligar lá para o outro primo, que é um racional, ele vai falar assim: o que isso significa? O que é a vida, não? Meu Deus, a brevidade da vida. E como é que eu vou explicar isso para as crianças? Como é que eu vou falar para os meus filhos? E ele começa a raciocinar sobre aquilo e pensar sobre aquilo. Agora, você pode ligar para alguém e é o visceral. E todo mundo tem um visceral na família também. Quando você liga para ele, sabe o que ele fala? Alguém já viu o caixão? Que roupa que vai ser enterrado? Está tudo certo lá no cemitério? Ele tinha convênio funerário e tal. E ele começa a querer fazer, correr atrás das coisas. Fala para mim no chat aqui, qual dos 3 é você aí? Você é mais racional, mais visceral, mais emocional? Manda aqui para mim, que eu quero saber o que nós temos mais aqui nessa live. Olha só, visceral, o que eu tenho que fazer? Eu quero fazer, resolver. Racional, o que isso significa? Eu quero pensar, aprender, raciocinar. E emocional, como isso me afeta. Olha aí, temos, tudo dividido aqui, emocional, racional, eu sou visceral. Olha só, deixa eu te falar uma coisa. Eu quero te fazer uma pergunta agora. Preparado? Quem está certo? Olha a pergunta. Quem está certo? Está certo chorar nessa hora? Está certo raciocinar e pensar nessa hora? Está certo fazer nessa hora? Quem está certo? Todos estão certos. É que Deus fez cada um diferente. Gente, o que não pode acontecer é nós sermos arrogantes e pensarmos: ei, para de ficar pensando no que é a vida, agora é hora de chorar, você não ama o vô, você é um insensível. Ou o outro fala assim: para de chorar, que bobeira ficar chorando, tem que correr atrás das coisas. O que adianta chorar e não correr atrás das coisas para o vô ter um velório lindo?
E o outro fala, para de correr atrás das coisas, você só pensa nisso, você não pensa sobre a brevidade da vida e o que nós podemos aprender nesse período e tal. E aí nós temos cada um de um jeito, cada um pensando em uma coisa, e não entendendo que Deus te deu uma parte, e deu a parte para o outro, e deu a outra parte para o outro, para que a gente forme um corpo. Para que juntos a gente se complete. Eu preciso aprender a chorar com quem chora, mas eu preciso aprender a pensar com quem pensa, e eu preciso aprender a fazer com quem faz. Gente, olha para isso aqui. Isso aqui é o problema que a gente chama de denominações. Você consegue enxergar? Nós temos denominações racionais. O que eles falam, gente, que é o mais importante? Estudar, ok? Teologia. O que é o mais importante? Aprender a Bíblia. O que mais tem nessa denominação? Curso e escola bíblica e livros. Agora nós temos outro tipo de denominação, que o lance todo é fazer. E aí ele pensa assim, do que adianta ler livro se você não está indo na favela com a gente? Do que adianta ler livro se você não está indo na prostituição lá para a gente lidar com aquela galera? Do que adianta ler livro se você não está indo para as missões e tal? Porque eles querem fazer. Mas a gente tem outra denominação. Outras denominações que pensam, cara, beleza, o que adianta fazer e ler se você não sente? Se você não sente a presença de Deus, eu nunca vi você chorando na presença de Deus, você não é convertido. Um fica olhando para o outro e falando, você não é convertido, por quê? Porque você não faz. Você não é convertido, por quê? Porque você não sabe. Você não é convertido, por quê? Porque você não sente. Você não entendeu? Que Deus nos fez diferentes e não te deu tudo para que você precise do outro. Olha o que Deus fez. Colocou uma parte do que você precisa no seu irmão, outra parte no outro irmão, outra parte na outra irmã, outra parte em você, e disse, monta o quebra-cabeça, vivam em unidade. E assim, vocês vão me representar. Cara, quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? De como só dá para ser nós. Só é possível ser nós. E o que a gente precisa hoje, e a minha oração, é que a gente tem que vencer a arrogância de que a gente é o certo, o perfeito, o que sabe de todas as coisas. Não! Nós temos uma parte, temos que desenvolver nessa parte, mas o meu irmão tem a outra parte. E eu preciso da outra parte dele. Ei, eu quero que se você estiver perto de alguém, fala isso para alguém. Eu preciso de você. Deixa eu falar para o Gui aqui, ó. Gui, eu preciso de você. Venâncio, eu preciso de você. Mateus, eu preciso. Wesley, eu preciso de vocês. Eu preciso de você, cara. Eu preciso. E aí, Paulo não faz uma análise, isso aqui chama Eneagrama, tá? Depois ele divide em 9 personalidades. Paulo não faz uma análise de Eneagrama. Paulo fala dos 5 ministérios, ok? E Paulo vai falar o seguinte, que Jesus, ele é esse ser completo. Vocês lembram do Power Rangers? Lembra do Power Rangers? Que tinha o Megazord. Lembra o Megazord? O Megazord era a junção, né, daqueles Power Rangers fortes lá, eles juntavam e formavam. Jesus é esse Megazord. Quem é Jesus? O apóstolo dos apóstolos. Quem é Jesus? O mestre dos mestres. Quem é Jesus? O profeta dos profetas. O evangelista dos evangelistas. O pastor das nossas almas. Ele é o todo. Mas aí ele liberou sobre o corpo dele e deu uns para, e outros para, e outros para. Então a gente carrega parte de quem Cristo é. E ele fala, tem apóstolo, tem profeta, tem evangelista, tem pastor e tem mestre. E eu estava lendo um autor chamado Alan Hirsch, ele tem um livro maravilhoso, tem vários livros, mas tem um em português chamado Caminhos Esquecidos, e ele fala sobre 5 ministérios. Olha o que ele vai dizer, que os 5 ministérios, presta muita atenção nisso agora, os 5 ministérios, eles são como se fossem 5 arquétipos da humanidade. Todo mundo carrega um ou mais dos 5 ministérios. Como assim todo mundo, Douglas? Sim, até quem não conhece a Cristo carrega um dos 5 ministérios. E ele defende essa ideia
com alguns argumentos. Ele fala o seguinte, que, primeiro, Efésios era uma carta escrita para a igreja toda. Efésios não era uma carta escrita para a liderança, não era uma carta de Paulo aos líderes daquela cidade somente. Não, era uma carta escrita para a igreja. Tanto que ele vai falar, marido, ame a sua mulher. Isso aí não é para a liderança, é para todos. Esposa, seja submissa ao seu marido como a igreja é a Cristo. Isso não era só para a liderança, era para todos. E Efésios capítulo 4, ele vai falar sobre 5 ministérios. Então ele está falando para todos. É para todo mundo 5 ministérios. Você carrega um. E você sabe quem é você nesses 5 ministérios? Segundo argumento que ele usa, que vai além de ser para a igreja, é para o ser humano. Presta atenção nisso. Ele fala que dos 5 ministérios, 4 deles, 4 nomes que Paulo usa é emprestado da sociedade. Você sabia? Você sabia que apóstolo era uma função no governo romano? Sim, tinha uma profissão, tinha uma função no governo romano chamado apóstolo. E Paulo empresta da sociedade esse termo. E aí, sabia que evangelista era uma função do governo romano? Que era um homem que levava as notícias da guerra até a cidade, era o evangelista. Sim, ele chegava, tocava a trombeta e falava, tenho boas notícias. Era o evangelista. Então era uma função já. Você sabia que mestre era uma função? Já existiam professores. Você sabia que pastor já era uma função, que cuidava de ovelhas, que cuidava dos animais? E nós temos o profeta, que já é um termo do Antigo Testamento. Então ele empresta os 5, esses nomes. Significa que essas funções já existiam. E deixa eu te mostrar uma coisa interessante. Por exemplo, o apóstolo. Quando você pega alguém empreendedor, empresário, inovador, inventor, o que ele é, gente? Um apóstolo. É esse cara que chega numa cidade, ou uma mulher que chega numa cidade, vê uma necessidade e fala, cara, aqui daria para a gente colocar uma empresa de não sei o quê, e ele começa a empresa e ainda pega aquilo e faz virar franquia para ir para o Brasil inteiro. O que é isso, gente? Isso é um apóstolo. Ele só não está usando isso para a edificação daquilo que Cristo mandou. Talvez ele está até desperdiçando esse dom. Quando você vê um profeta, é muito legal a forma que o Alan Hirsch fala de profeta, ele fala não somente dessa questão de ver o futuro, mas ele fala de alinhamento. E se você reparar, os profetas do Antigo Testamento realmente eram alinhamento, traz alinhamento. Qual é a vontade de Deus? Gente, vamos voltar para a vontade de Deus. Ele quer o que é certo, o que é justo, o que é correto. Quem são os profetas? Presta atenção nisso. São aquelas pessoas que querem ser juízes, por exemplo. Advogados, desembargadores, um policial, alguém de direitos humanos. O que ele quer? Alinhamento, ele quer as coisas corretas. Ele quer entrar para o exército porque ele quer alinhamento, ele quer as coisas corretas. Isso é um dom do profeta. Aí você olha para o evangelista. O evangelista, gente, é aquele que tem um dom da comunicação. Ele encosta em alguém e ele começa a conversar. Já viu pessoa que em 5 minutos parece que é sua melhor amiga? Que é seu melhor amigo? E começa a conversar, puxa assunto do nada. E daqui a pouco você já está envolvido naquilo que ele está falando. Ele é um recruta. Quem que é um evangelista, gente? É um publicitário, é um marqueteiro. Um youtuber pode ser um evangelista. Gente, vendedor é evangelista. Você já foi lá para comprar um travesseiro e comprou uma cama inteira? Porque você encontrou um evangelista. Um cara que consegue conectar. Pastor é muito fácil. Ele tem essa questão com o cuidado. Ele se torna médico, ele se torna enfermeiro, enfermeira, um cuidador, uma babá. Podem ser pastores ali, aqueles que amam o cuidado. Ele quer trabalhar num asilo, ele quer trabalhar com deficientes. Ele ama essa questão do cuidado. E o mestre é o mais fácil para a gente, né? É professor, pesquisador, escritor, são os mestres da nossa sociedade. Entenda uma coisa. Eu quero desafiar você a 2 coisas hoje aqui. Primeiro, eu quero desafiar você a entender que você carrega uma dessas 5 funções. E às vezes, e na maioria das vezes, da minha experiência, você carrega uma com o apoio de uma segunda, ok? E eu queria te falar quem é você nos 5 ministérios.
Segunda coisa que eu quero desafiar você, primeiro é entender quem é você. Segunda coisa, quem são os seus liderados nos 5 ministérios? Para que a gente possa desenvolver eles na função deles. Quem eles são em Cristo. Quem são eles? A galera que Deus deu para você cuidar. Quem são esses 5? Quem são essas pessoas nos 5 ministérios? Para que eles possam ser treinados naquilo que eles foram chamados para fazer. E existe, gente, e é muito legal, eu estou muito empolgado de compartilhar isso com vocês hoje, existe um teste dos 5 ministérios. Sim, tem um teste. Os desenvolveram um teste, é claro que é um teste, você pode errar, mas vai te dar uma clareza. Você vai respondendo as perguntas e no final ele te fala a porcentagem em cada um dos 5 ministérios. É um teste que fala assim, situações da vida, e aí pergunta, o que você faria? E aí ele vai analisando e no final ele fala, eu vou fazer o seguinte, presta atenção, com toda a galera que está aqui com a gente. No final da nossa conferência, lá à noite, eu vou compartilhar com vocês o link do teste, beleza? Ah, Douglas, por que no final? Presta atenção, porque eu quero que você ouça as 5 palavras sobre os 5 ministérios antes de fazer. Eu não quero que você corre, pega lá e faz o teste, não vai adiantar. Eu quero que você ouça o Arthur falando de pastoral, o Ângelo falando do profético, o Paulo Borges do apostólico, o Lipão do evangelista e o Jonas falando do mestre. Eu quero que você ouça os 5. São homens dons que estão vivendo nessa função. Quero que você ouça e no final eu vou te dar o teste. Você vai fazer e aplicar nos seus liderados para que você possa desenvolvê-los naquilo que eles são. Por quê, gente? Porque é o seguinte, deixa eu mostrar uma coisa interessante para vocês. Nós precisamos dos outros para liderar. Liderança, gente, infelizmente, nós temos liderado por muito tempo assim, ó. Como assim, Douglas? Sim, um líder manda e todo o resto obedece. Agora tem um problema. E se esse líder errar? Todo mundo erra. E cara, eu digo para você, as chances de eu errar são gigantescas. Como é que a gente tem que liderar, gente? Deixa eu te mostrar como é que a gente tem que liderar. Assim. 1, 2, 3, 4. Nós precisamos trazer os diferentes para a mesa, para liderar. Eu quero te desafiar a isso, cara. É aqui, ó, você tem um apóstolo aqui. Alguém com essa inclinação apostólica. E aí você tem aqui um profeta. Aí você tem aqui um pastor. Aí você tem aqui, ó, um mestre. E aí você tem um evangelista. Por quê, Douglas? Porque cada um desses vai trazer uma informação para a mesa. Cara, isso é muito louco aqui na família de Zascope. Ó, aqui, o que o apóstolo tem que trazer para a mesa? Qual é a visão que Deus deu? Qual é a direção que nós estamos construindo e indo? O que o profeta tem que trazer para a mesa? Alinhamento. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai trazer para a mesa qual a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? O profeta fica perguntando o tempo todo, é vontade de Deus? É vontade de Deus? É vontade de Deus? O que o pastor vai trazer para a mesa? As demandas internas da igreja. O que está acontecendo com as pessoas? O que está acontecendo nos casamentos? O que está acontecendo na igreja? O pastor sabe. Mas aí o que o mestre vai trazer para a igreja? Teologia, doutrina. O que a Bíblia fala sobre isso? E aí o que o evangelista vai trazer para a mesa? As demandas externas. Gente, é um perigo liderar sozinho. Gente, um apóstolo sozinho atropela todo mundo. Tem uma multidão de pessoas feridas no Brasil, porque alguém está liderando sozinho. Eu não estou falando sobre ter equipe com você que faz o que você manda. Eu estou falando de pessoas que sentam à mesa e decidem junto.
Gente, um pastor sozinho, ele não envia ninguém. Ele quer todo mundo debaixo das asas dele. E aí você fala assim, pastor, Deus está me chamando para tal coisa. Não, filho, não vai não, fica aqui, fica aqui. Vamos morrer todo mundo aqui. Porque pastor gosta de cuidado, mas é maravilhoso o dom do pastor. Mas ele tem que ter um apóstolo do lado, ele tem que ter um profeta do lado, ele tem que ter um evangelista, um mestre. Gente, um evangelista sozinho, presta atenção, sabe o que começa a acontecer? Graça barata, hipergraça. Por quê? Porque ele ama tanto vidas, que ele quer alargar a porta. Ele pega uma marreta e fala, vamos fazer essa porta um pouco maior para entrar mais gente. E tem que ter um mestre do lado, falando, não, cara, eu entendo o seu coração, mas a palavra de Deus diz. E um profeta do lado, cara, mas qual é a vontade de Deus? E aí a gente vai se completando em tudo isso. Cara, eu quero que você pensa, descobre quem são essas pessoas que Deus colocou ao seu redor e traz elas para a mesa. E aqui, mora a decisão. Eu lembro um dia que eu estava aqui, eu falei para a galera assim, primeiro ano da família Desascope, gente, e aí, o que nós vamos fazer no nosso culto de ano novo, na virada ali, sabe, 31 para o dia 1? O que nós vamos fazer? Vamos decidir? E aí os caras na mesa me olharam assim, percebi que eles estavam olhando meio assim, sabe? Eu falei, o que foi, gente? Fala aí. Cara, a gente acha que não deve ter culto de virada. Por quê? Cada um falou. Eu falei, cara, então nós não vamos ter. Por quê? Porque não sou eu que decido. Eu fui chamado por Deus para ser o facilitador, para fazer essa mesa acontecer, para que Deus fale através de nós. Deus não entrega tudo para uma pessoa. Deus se revela através de nós. Façamos. Façamos. Cada um traz isso para a mesa. E, gente, nós precisamos de conduzir uma igreja à maturidade. Líderes que estão comigo aqui, nós temos uma missão: conduzir a igreja à maturidade. Olha, de novo o que o texto diz: até que todos cheguemos à unidade da fé no pleno conhecimento do Filho de Deus e estado de pessoa madura à medida da estatura da plenitude de Cristo. Maduros. Agora, como conduzir uma igreja à maturidade, gente? Eu vou te passar uma fórmula. Você gosta de fórmula matemática? Eu vou te passar uma fórmula. A fórmula é essa aqui, D mais U é igual a M. Que isso, Douglas? Sai fora, não vim aqui aprender matemática. Olha só. Diferenciação. Mais unidade é igual a maturidade. Aprenda isso. Diferenciação mais unidade é igual a maturidade. Paulo começa o texto de Efésios 4 falando assim, olha, presta atenção. Há somente um corpo. Efésios 4, verso 4. Um só Espírito, uma só esperança pela qual vocês foram chamados. O que Paulo está falando? Unidade. Quando chega no verso 7, ele fala, mas Jesus deu uns para apóstolos, profetas, mestres. Ele está falando de diferenciação. Ei, nós precisamos de unidade, mas entendendo que cada um cumpre uma função. Deixa eu te mostrar um gráfico. Olha isso. Imagina que isso aqui seja diferenciação e isso aqui seja unidade. Se eu tiver uma alta unidade, minha galera toda, Douglas, é unida, mas eles não sabem quem são. Sabe o que eu tenho? Clones. Eu tenho um grupo de clones. Eles são unidos, mas é todo mundo igual. É o ajuntamento dos iguais. E do que adianta um corpo que é só de orelha? O que adianta de um corpo que é só boca? Ou de um corpo que é só mão? Agora, se eu tiver baixa diferenciação, ninguém sabe quem é, e baixa unidade, sabe o que eu tenho? Eu tenho aqui consumidores. Pessoas que vão lá de domingo, só para consumir, só para ouvir uma pregação e ir embora. Às vezes elas ofertam, deixam o dízimo e vão embora. Não conhece ninguém, não conecta com ninguém, não é unida e não sabe quem é.
Agora, se eu tiver baixa unidade, mas muita diferenciação, sabe o que eu tenho? Competição. Um quer ser melhor que o outro, um quer ser mais profeta que o outro, um quer ser mais apóstolo, quer ser mais mestre do que o outro. Eu tenho uma igreja de competidores. Agora, se eu tiver alta unidade e alta diferenciação, eu tenho discípulos. É você saber que você carrega algo especial de Deus, algo único, mas o irmão do lado carrega algo único. Sabe, eu acho lindo o momento da ceia. Por quê? Porque eu pego um pedaço do pão, eu pego aquele pão inteiro, e um pedaço daquele pão está comigo, e um pedaço daquele pão está com você, como que dizendo, essa parte do Cristo está comigo, mas tem uma parte do Cristo em você. E quando é que o Cristo aparece? Quando é nós. Quando a gente senta na mesa juntos e vive essa liderança verdadeiramente unida. Eu quero te chamar para viver a restauração de todas as coisas. Em Atos, eu estou encerrando aqui, em Atos, capítulo de número 3, verso 21, a Bíblia diz que Deus está restaurando todas as coisas. E o que é restaurar? Restaurar é fazer voltar para o original. Restaurar é fazer voltar para o original, ok? Então, se Deus está restaurando todas as coisas, deixa eu fazer uma pergunta para você que está comigo. Qual era a função, profissão do homem no original em Gênesis? Quando Deus criou o homem e mulher, qual era a função original do homem? Responde para mim. Se você puder, manda no chat aqui. Qual era a função original do homem quando Deus criou ele? Porque se Deus está restaurando todas as coisas, Ele está fazendo a gente voltar para o original. E a resposta é, no original, eu e você fomos criados para ser jardineiros. O que eu quero profetizar sobre a sua vida é que você será um jardineiro do Senhor. Um jardineiro. Porque, Douglas, quando o homem foi expulso do jardim, ele se tornou um agricultor. Qual é a diferença de jardineiro e agricultor? De jardineiro para agricultor. A diferença é simples, gente. Um agricultor, ele planta para ter lucro. Sabe qual é o salário do agricultor? É a colheita. Ele planta para colher, vender e ter lucro com aquilo. Isso é o agricultor. Agora, qual é o salário do jardineiro? Qual é o pagamento do jardineiro? É ver as coisas crescendo. O jardineiro não planta para lucrar. O jardineiro planta porque ele tem o prazer de ver as coisas crescendo ao seu redor. Sabe qual é o pagamento do jardineiro? Contemplar a rosa. Ele não vai nem colher, ele não vai cortar, ele não vai vender. Se o jardineiro corta, é só para limpar, para fazer crescer mais. E o prazer dele é só olhar. Eu quero profetizar que você será um jardineiro do Senhor. Que você vai investir nas pessoas pelo simples prazer de ver as pessoas ao seu redor crescendo. Que venha uma mentalidade de pai e de mãe no seu coração, cara. Porque pai e mãe têm esse prazer. Gente, tem um dia feliz da minha vida, foi o dia da minha formatura. Ouvi Douglas Gonçalves, aí eu subo lá e pego o canudo, concluí 5 anos de faculdade. 5 anos ali, formei em psicologia. Esse dia foi marcante na minha vida, mas eu sei que tem um dia que nem vai ser tão marcante que não vai nem se comparar ao dia da minha formatura. É o dia da formatura do Davi e da Luísa. Eu não vou receber nenhum canudo. Eu vou estar sentado lá. E eu vou ter investido muito. E eu vou ouvir assim, Luísa Gonçalves, Davi Gonçalves. Eu vou estar lá com uma camiseta com a foto deles e uma faixa, fazendo eles passar vergonha. E esse dia não vai nem se comparar ao dia da minha formatura, porque é o coração de um jardineiro. Eu vou encerrar lendo um texto para você. João, capítulo de número 20, verso de número 11. Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo.
chorando. Jesus tinha morrido. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Ela viu 2 anjos, vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um à cabeceira, outro aos pés. Então eles perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: porque levaram meu Senhor e eu não sei onde puseram. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Jesus lhe perguntou: mulher, por que você está chorando? A quem você procura? E ela achou que fosse o jardineiro. Com quem Maria confundiu Jesus? Com o Adão original, um jardineiro. Eu vim aqui dizer para você que eu e você precisamos liderar como Jesus, liderar como jardineiros. Eu vim dizer para você que Ele é o jardineiro dos jardineiros e que Ele está adubando. Ele decidiu adubar a sua vida com o próprio sangue dEle. E Ele não está investindo em você porque Ele quer lucro. Ele não está investindo em você porque Ele quer lucro, porque Ele não precisa de nada. Ele é um Deus autossuficiente que existia antes de você e vai existir eternamente. Ele não precisa de nós, é diferente. Ele nos quer. E a alegria dEle, o prazer dEle é o seu crescimento, é você ser tudo que Ele sonhou para você ser. Ele derrama a vida dEle em você. Ele deu a própria vida para você ser salvo, ser liberto. E o que Ele está dizendo hoje é: ame, amem como eu vos amei. Em outras palavras, as das palavras de hoje é: liderem como eu liderei vocês, entregando a minha vida para vocês crescerem. Que você seja um verdadeiro jardineiro do Senhor. Você pode fechar seus olhos comigo? Ah, papai, Espírito Santo do Senhor, nós queremos liderar como Jesus, Pai. Tantos homens e mulheres nos inspiram, mas os nossos olhos estão fixados em Ti. Nós queremos liderar como o Senhor lidera, entregando a nossa vida para o crescimento dos outros. Desenvolve a nossa liderança, Pai. Nos mostra o caminho, a direção de como que nós podemos ser líderes melhores, Pai. E não para o nosso nome ser divulgado, famoso, não, por um motivo, Pai, para que o Teu nome seja glorificado e as pessoas conheçam o Teu Filho, Jesus Cristo, sejam salvas, libertas. Senhor, começa uma revolução, a revolução das cópias de Jesus por toda parte, Senhor. Senhor, forma Cristo em nós e forma Cristo em outros através de nós, Pai. Eis-nos aqui, Senhor. Pai, eu queria te pedir nesse dia, revela a nós quem nós somos em Ti. Quais são os nossos dons, qual é o nosso chamado para a gente viver completamente para Ti. Revela a nós e nos ajuda a descobrir quem são os nossos liderados para a gente ajudá-los, investir na vida deles, Pai. Senhor, nos ajuda a vencer toda a arrogância que nos atrapalha de nos achar melhor do que o outro e de não investir na vida do outro, Pai. Nos perdoa pela nossa arrogância, de achar que o outro é menos importante, o que o outro carrega não tem importância, mas nos ajuda a sentar à mesa com os nossos irmãos, Pai. É o que eu te peço, Senhor. No nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero dar um recado para você. Presta muita atenção nisso que eu vou te falar, porque pode ser um divisor de águas na sua vida. Vamos lá. Fala galera, Jesuscope, Douglas Gonçalves por aqui e passando para te falar sobre algo que pode mudar a sua vida e das pessoas ao seu redor. Talvez este seja o acontecimento mais importante que o movimento Jesuscope já viveu em toda a sua história. E eu quero compartilhar isso com você. Então fica comigo até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que você vai encontrar uma chave para viver o propósito de Deus para a sua vida. Nos últimos dias, a igreja brasileira tem enfrentado tempos muito difíceis, você concorda comigo? E ao contrário do que você deve estar pensando, eu não estou falando de pandemia, não estou falando de crise.
Mesmo com o avanço da tecnologia, existe um problema grave que ainda persiste. Você já teve a sensação de que existem muitos líderes que não estão preparados para assumir a posição de liderança? Que existem muitos líderes manipulando as pessoas? Você já teve a sensação que vários pregadores que pregam em nossos púlpitos não estavam preparados para pregar? Ou você já percebeu que muitas pessoas dentro da igreja, mesmo estando lá há anos, ainda não conhecem o evangelho em sua totalidade e não vivem de forma plena? Isso acontece porque muitas das pessoas que vivem a vida ministerial não buscam por formas de se aperfeiçoar e de crescer para servir o corpo de Cristo. E com isso, muitas delas acabam estagnadas. Isso traz um grande perigo para a nossa nação, porque em outros lugares, enquanto as pessoas estão vivendo um anticristianismo, uma perseguição que quer parar o cristianismo, aqui no Brasil nós estamos vivendo um subcristianismo, um cristianismo diluído. A perseguição, no nosso caso, está dentro. Líderes que não buscam por aperfeiçoamento, pregadores que não se aprofundam na palavra e nem em técnicas de comunicação, pessoas desmotivadas e ministérios que não conseguem crescer nem sair do lugar. Essa é a realidade de muitas igrejas hoje. E a consequência de viver um subcristianismo é um país que clama por socorro e que a igreja não está conseguindo responder. Nosso papel é ser o sal da terra. Onde o sal chega, a deteriorização para. Esse é o papel da igreja. Mas quando nós nos tornamos omissos, a violência, os abusos, a corrupção, a injustiça tomam conta de uma nação. Agora eu gostaria de te fazer uma pergunta. Se Deus te desse a oportunidade de mudar a realidade da nação brasileira, o que você faria? Porque é muito fácil reclamar, apontar todos os erros, mas se estivesse diante de você a oportunidade, as ferramentas para você espalhar o verdadeiro evangelho em toda a nação, o que você faria? Hoje, eu quero te dar a chance de acessar exatamente tudo o que você precisa para participar de uma revolução na história do Brasil. É a revolução das cópias de Jesus. Chegou a hora da nossa geração se levantar para pregar o evangelho, para plantar igrejas em todos os cantos do Brasil. E, consequentemente, ver cidades inteiras transformadas pelo poder do evangelho. Seja na sua família, na igreja, nas escolas, nas mídias, pelas artes, entretenimento, pelo empreendedorismo, pela política, Deus quer te usar para iniciar essa revolução. Então, se você é pastor, se você é líder de algum ministério na sua igreja, se você é pregador ou quer aprender a pregar, se você é professor da escola bíblica dominical ou de alguma forma você se sente chamado por Deus, eu quero te fazer um desafio. Há mais de 10 anos, quando eu comecei o movimento Jesuscope, Deus colocou um desejo ardente no meu coração. O desejo de ver pessoas parecidas com Jesus espalhadas por todo esse país, em cada cidade. Hoje, nós alcançamos semanalmente mais de 1 milhão de pessoas pelas redes sociais e por tudo que o Jesuscope tem produzido. Mas recentemente eu percebi uma coisa, que mudou completamente a minha forma de pensar em liderança. Só existe uma forma de ver uma nação transformada, envolvendo uma pessoa especial que está aqui hoje, você. Nós só vamos mudar a realidade do Brasil se você aí, que está me assistindo, topar entrar nessa luta junto comigo e com o Ministério Jesuscope. Então, eu decidi fazer uma convocação. Eu quero convocar pelo menos uma pessoa em cada uma das cidades da nossa nação que irá carregar o DNA do Jesuscope. Está na hora de carregar essa mensagem de que Cristo em nós é a esperança da glória. Há algum tempo, eu juntei uma galera aqui em Bragança e entrei nesse desafio. O nosso resultado foi tão incrível que nós decidimos ampliar para a nossa nação. E muitas pessoas já embarcaram nessa. E agora chegou a sua vez. Por isso eu quero compartilhar com você toda a experiência que eu adquiri nesses 10 anos de aprendizado no movimento Jesuscope. Eu vou te ensinar o passo a passo para se tornar um líder que vai inspirar e influenciar multidões a seguir a Cristo. E essas pessoas vão fazer o mesmo. Elas vão influenciar e inspirar muitas pessoas e assim nós vamos ver essa revolução acontecendo. Eu decidi selecionar um grupo de pessoas para treiná-las pessoalmente nessa mentalidade do Jesuscope. Em outras palavras, eu vou te dar acesso a todas as ferramentas que você precisa saber para construir um ministério muito mais bem sucedido que o Jesuscope, porque o nosso sonho é que você vá muito mais longe do que nós.
Ferramentas que podem te ajudar a fazer sua igreja local crescer e, consequentemente, impactar a cidade aonde Deus te colocou. Eu entendi que não é fazendo o ministério Dizascope crescer que nós vamos mudar a nação, mas é derramando sobre você para que o seu ministério cresça e vá ainda mais longe do que nós. E é exatamente por isso que eu decidi abrir as inscrições para a mentoria Dizascope. Esse é um programa de mentoria onde eu vou treinar você mês após mês com novos conteúdos e novos temas para te preparar para inspirar e influenciar todos que estão ao seu redor. Isso vai acontecer por meio de uma série de encontros que nós vamos ter via Zoom, ao vivo, onde nós vamos poder interagir e deixa eu te falar o que você vai aprender. Como liderar e inspirar pessoas com perfis diferentes, como formar uma equipe disposta a dar a vida, suar a camisa em prol de uma missão, como discipular de forma eficaz, como ter uma vida constante de relacionamento profundo com Deus, como pregar e se comunicar de forma eficaz com a geração atual, seja na igreja, cultos presenciais ou na frente de uma câmera no online, como liderar um movimento através das mídias sociais, como vencer a vergonha e o medo de começar a viver a vocação que Deus te deu. E cara, após passar esses meses comigo, sendo treinado, você vai estar pronto para viver essa revolução que vai transformar a realidade da nossa nação e, por que não dizer, do mundo. E é por isso que nós precisamos de, no mínimo, uma pessoa de cada cidade do Brasil. Agora, preste muita atenção, porque eu vou te explicar como que você vai conseguir uma das vagas para a mentoria do Dizascope. Então vai funcionar assim. 2 vezes por mês nós vamos ter um encontro via Zoom, então mais ou menos de 15 em 15 dias, onde eu e alguns dos principais líderes da nossa nação vamos te treinar em temas específicos como liderança, pregação, mídias sociais, discipulado e muito mais. Agora se liga só no pessoal que eu chamei para me ajudar nesse projeto. Pastor Lipão, Pastor Josué Gonçalves, meu pai, Luciano Subirá, Leandro Vieira, minha esposa, a querida Val, vai participar. Todos os encontros vão ser ao vivo, mas claro, fica tudo gravado para você assistir quantas vezes quiser lá na nossa plataforma. E assim, caso você perca o nosso encontro, é só assistir o replay, você vai aproveitar tudo. Além disso, no final de cada mentoria, nós disponibilizamos um PDF com todo o conteúdo ensinado, detalhado. É um material incrível. Uma outra coisa importante é que todos que se inscrevem na mentoria Dizascope vão fazer parte de uma comunidade fechada e exclusiva no Facebook, que tem 2 objetivos: te conectar com pessoas do Brasil inteiro que compartilham da mesma missão que você e tirar todas as suas dúvidas a qualquer momento do dia. Eu e toda a equipe do Dizascope vamos estar lá à disposição de todos vocês. Nós também temos um Instagram fechado, exclusivo para os membros da mentoria, onde acontecem várias lives especiais, rolam alguns conteúdos complementares para você crescer ainda mais. Agora, presta muita atenção, porque eu também preparei alguns bônus especiais para quem se inscrever na mentoria hoje, aqui na conferência Lidere Como Jesus. Primeiro bônus, acesso total ao curso O Caráter do Líder, com meu amigo Luciano Subirá. Nesse curso, você vai aprender quais são os fundamentos essenciais que não podem faltar na vida de um líder cristão. Isso vai te impulsionar de forma significativa para viver o seu chamado em Cristo. Segundo bônus, e esse aqui você vai pirar. A equipe Dizascope preparou uma masterclass com mais de 3 horas de conteúdo ensinando como alavancar um movimento, um ministério usando o marketing digital. Isso mesmo, você vai aprender diretamente com as pessoas que estão nos bastidores do nosso ministério, que vão te ensinar o passo a passo para usar a internet como uma ferramenta de evangelismo. Inclusive, você terá acesso aos bastidores do que rolou por trás da conferência Lidere Como Jesus. Isso vai ser demais, galera. Agora, você deve estar pensando, Douglas, eu quero muito participar dessa mentoria, mas quanto que isso vai custar? E aqui está a parte mais louca de tudo isso. Nos últimos anos, nós do Movimento Dizascope investimos muito para construir esse movimento. Não é só falando em dinheiro, mas falando em tempo também. Foram mais de 10 anos trabalhando muito, lendo centenas de livros, fazendo diversos cursos e nos aprofundando para atingir o nosso propósito. Sinceramente, seria algo muito justo cobrar um valor considerável por tudo isso. Só os bônus já valeriam mais de R$1.000. Mas o nosso objetivo aqui é mudar a realidade do Brasil. Por isso, o investimento que você vai fazer é muito acessível. É de apenas R$ 49,90 por mês. É isso mesmo que você ouviu. R$
R$ 49,90 por mês e eu vou ensinar todas as ferramentas que você precisa para inspirar e influenciar as pessoas da sua cidade. Eu vou te mostrar o caminho mais rápido para construir um movimento tão grande e tão relevante quanto o do Jesus Cop, por apenas R$ 49,90 por mês. É praticamente uma pizza por mês. É tipo o valor da assinatura do Netflix. É muito barato. Só que a grande diferença é que além de acessar um conteúdo que vai mudar a sua vida, você também terá o potencial para mudar o mundo. Então, clica agora no botão que está aqui embaixo para fazer sua inscrição. E se por algum motivo você ficar na dúvida e pensando, será que isso realmente funciona? Será que realmente vale a pena? Será que é para mim? Cara, primeiro, que o investimento na mentoria é muito baixo. Segundo, como se isso já não fosse suficiente para te mostrar que a gente realmente está comprometido com o seu desenvolvimento, eu decidi te dar 30 dias de garantia. Cara, você não está entendendo errado. Você pode acessar um mês inteiro da mentoria e se isso não fizer sentido para você, a gente devolve 100% do seu dinheiro. É claro, se você cancelar sua assinatura, você também perde o acesso aos bônus. Não vai dar uma de esperto pegar um mês e você pegar todos os bônus. Meus amigos, não tem literalmente nada te impedindo de acessar esse conteúdo. Essa é a sua grande chance de aprender a liderar melhor, pregar melhor, se comunicar melhor e viver o propósito extraordinário de Deus para a sua vida. Só que você precisa agir rápido, porque as inscrições vão ficar abertas por pouquíssimo tempo. Então, esse é o momento. Clica agora no botão aqui embaixo para fazer a sua inscrição e vamos juntos nessa, na mentoria Jesus Cop. Espero vocês.